Olá, família! Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe uma narrativa que vai mexer com o coração de vocês de uma forma muito especial. Imaginem uma jovem de 23 anos, pura e sonhadora, que nunca havia tocado um homem. Ela vivia uma vida simples e tranquila, mas sonhava com algo maior. Do outro lado, um empresário bem-sucedido de 34 anos, que precisava resolver um problema muito sério em sua vida. Algo que poderia custar tudo o que ele havia construído. Quando os destinos desses dois se cruzaram através de um anúncio, bem, digamos que nenhum dos dois imaginava que um simples contrato de negócios ia se transformar em algo que mudaria suas vidas para sempre. E quando ele descobriu algo muito íntimo sobre ela, algo que ela nunca havia compartilhado com ninguém, tudo tomou um rumo completamente inesperado. Antes de começarmos, eu quero agradecer cada um de vocês que acompanha nossas histórias, que comenta, compartilha e faz parte desta família incrível. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora para não perder nenhuma das próximas histórias que estão vindo por aí. E me conta aqui nos comentários, vocês estão relaxando em casa, preparando um lanche gostoso ou aproveitando para descansar depois de um dia corrido? Adoro saber como vocês curtem nossas histórias. Então, vamos começar esta jornada emocionante que acontece na bela Porto Alegre. Natália Silva acordou naquela terça-feira de março, como em qualquer outro dia dos últimos 8 meses. O despertador tocou às 7 da manhã e ela se espreguiçou na cama pequena do seu quarto, olhando pela janela que dava para a rua tranquila do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Aos 23 anos, ela havia se formado em administração na Universidade Federal, mas o mercado de trabalho parecia ter outras ideias para seu futuro. Entrevista após entrevista, sempre a mesma resposta educada: vamos entrar em contato. O contato nunca chegava. Ela se levantou, escovou os dentes e foi até a cozinha, onde sua avó Conceição já estava preparando o café da manhã. Bom dia, vó, disse Natália, beijando o rosto enrugado da mulher que a criou desde os 15 anos, quando seus pais morreram num acidente de carro. A avó sorriu e serviu o café com leite morno, acompanhado de 2 fatias de pão com margarina. Era o café de sempre, simples, mas feito com amor. Após o café, Natália se sentou à mesa da sala com o notebook antigo que ganhara na formatura. A rotina era sempre a mesma: abrir os sites de emprego, procurar vagas, enviar currículos e torcer para que alguém desse uma oportunidade. Ela estava navegando pelo Classificados Online quando um anúncio diferente chamou sua atenção. Procura-se jovem para contrato especial. Ótima remuneração. Descrição total. O anúncio não dizia muito, mas havia um telefone para contato. Natália hesitou por alguns segundos, passando o dedo sobre o número na tela. Algo dentro dela dizia que talvez fosse arriscado, mas a situação financeira em casa estava ficando cada vez mais apertada. As contas de luz e água estavam atrasadas, e ela sabia que a avó não contava tudo sobre as dificuldades para não preocupá-la. Respirou fundo e decidiu ligar. A voz que atendeu do outro lado era masculina, séria e direta. Alô, você está ligando sobre o anúncio do contrato? Perguntou o homem. Natália engoliu em seco e respondeu: sim, eu gostaria de saber mais detalhes sobre a vaga. Houve uma pausa breve antes dele continuar. Prefiro conversar pessoalmente. Você pode vir ao meu escritório hoje às 2 da tarde? Fica na Rua dos Andradas, número 1234, 20º andar. Natália anotou o endereço num papel, sentindo o coração acelerar. Sim, eu posso ir, respondeu, tentando manter a voz firme. Ótimo. Pergunte por Gabriel Santoro na recepção e traga seus documentos. A ligação terminou, deixando Natália com uma mistura de ansiedade e esperança. Às 2 horas em ponto, Natália estava em frente ao prédio comercial mais imponente que já havia visto na vida. A fachada de vidro espelhado refletia o sol da tarde, e executivos bem vestidos entravam e saíam constantemente. Ela olhou para sua roupa simples, uma calça jeans escura, blusa branca básica e sapatos baixos pretos, e por um momento se sentiu fora de lugar. Mas respirou fundo e entrou no saguão de mármore,
dirigindo-se à recepcionista elegante que a orientou até o 20º andar. O elevador subiu silenciosamente, e quando as portas se abriram, Natália se viu diante de um corredor luxuoso, com carpete cinza e quadros modernos nas paredes. A secretária, uma mulher de meia-idade com óculos elegantes, a recebeu com educação e a conduziu até uma porta de madeira maciça com uma placa dourada. Gabriel Santoro, diretor executivo. Gabriel estava de pé atrás de uma mesa enorme de madeira escura quando Natália entrou. Ele era alto, devia ter mais de 1,80 m, com cabelos castanhos penteados para trás e olhos verdes que pareciam avaliar cada detalhe. Vestia um terno cinza perfeitamente alinhado e uma gravata azul marinho. "Natália Silva?", perguntou ele, estendendo a mão para cumprimentá-la. "Sou Gabriel Santoro. Por favor, sente-se." Ela se acomodou numa das poltronas de couro em frente à mesa, sentindo-se pequena naquele ambiente imponente. Gabriel voltou para sua cadeira e a observou por alguns segundos antes de começar a falar. "Vou ser direto com você, Natália. Preciso de uma esposa, mas não por amor. É uma questão, digamos, empresarial." Ele parou, deixando as palavras pesarem no ar. "Meu avô deixou uma cláusula no testamento. Se eu não me casar até meus 35 anos, perco a herança da empresa. Faço 35 em janeiro do ano que vem." Natália piscou algumas vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. "O senhor está falando de um casamento de verdade?" perguntou ela, a voz saindo um pouco mais aguda que o normal. Gabriel balançou a cabeça levemente. "De verdade no papel, sim, mas seria apenas um contrato. Você moraria na minha casa por 1 ano, apareceria em alguns eventos sociais como minha esposa, e depois disso, quando eu completar 35 anos e garantir a herança, nos divorciaríamos. Você receberia uma quantia considerável pelo serviço prestado." Ele abriu uma pasta sobre a mesa e tirou alguns papéis. "Estou falando de R$200 mil, pagos em parcelas mensais durante o ano de contrato." Natália sentiu o ar faltar por um momento. R$200 mil era mais dinheiro do que ela havia visto na vida inteira. Com esse valor, poderia quitar todas as dívidas de casa, garantir um futuro melhor para a avó e ainda sobrar para ela começar a vida de novo. "O que exatamente eu teria que fazer?" perguntou Natália, tentando manter a compostura apesar do nervosismo. Gabriel se recostou na cadeira, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. "Nada muito complicado. Moraria na minha casa, em quarto separado, é claro. Acompanharia alguns jantares de negócios, eventos familiares, essas coisas. O importante é que as pessoas vejam que somos um casal. Não haveria intimidade física. Seria estritamente profissional." Ele fez uma pausa e continuou. "Sei que pode parecer estranho, mas é a solução mais prática que encontrei. Não tenho tempo nem interesse em relacionamentos verdadeiros agora e preciso resolver essa questão da herança rapidamente." Natália absorveu cada palavra, pensando na vida simples que levava, na avó que merecia mais conforto, nas oportunidades que esse dinheiro poderia trazer. "Posso pensar um pouco sobre isso?" perguntou ela. Gabriel assentiu. "Claro. Mas preciso de uma resposta até amanhã. O tempo está correndo." No caminho de volta para casa, Natália não conseguia parar de pensar na proposta inusitada. Caminhava pelas ruas do centro histórico de Porto Alegre, observando as pessoas apressadas que passavam, cada uma com seus próprios problemas e sonhos. Será que alguma delas já havia recebido uma proposta tão surreal quanto a sua? Chegando em casa, encontrou a avó Conceição regando as plantas na pequena varanda dos fundos. "Como foi a entrevista, filha?" perguntou a mulher sem levantar os olhos das begônias coloridas. Natália hesitou. Como explicar que um milionário havia oferecido uma fortuna para ela fingir ser sua esposa? "Foi diferente, vó. Ainda estou processando tudo." Conceição a olhou com aqueles olhos sábios que pareciam enxergar além das aparências. "Às vezes, minha filha, a vida nos apresenta caminhos que nunca imaginamos trilhar. O importante é escutar o coração e fazer o que é certo." Naquela noite, Natália mal conseguiu dormir, pesando prós e contras de uma decisão que poderia mudar tudo. Na manhã seguinte,
ela ligou para Gabriel bem cedo. Aceito sua proposta, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Gabriel pareceu satisfeito do outro lado da linha. Excelente. Vamos nos encontrar hoje de manhã para acertar os detalhes do contrato. Meu advogado já preparou tudo. 2 horas depois, Natália estava novamente no escritório elegante, desta vez acompanhada de um advogado que Gabriel havia indicado para representá-la gratuitamente. O contrato era detalhado. 1 ano de casamento, moradia na residência dele, presença em eventos sociais, descrição absoluta sobre os termos do acordo e pagamento mensal de R$ 16.600. Quando ela assinou seu nome na última página, sentiu como se estivesse entrando numa nova vida. Gabriel apertou sua mão formalmente e disse: "O casamento civil está marcado para sexta-feira. Será algo simples, apenas as testemunhas necessárias." E assim, numa manhã ensolarada de março em Porto Alegre, Natália Silva concordou em se tornar a esposa de contrato de Gabriel Santoro. A cerimônia de casamento civil aconteceu numa sexta-feira chuvosa no cartório do centro de Porto Alegre. Natália vestia um vestido azul marinho simples que havia comprado na véspera, enquanto Gabriel usava um terno escuro impecável. 2 testemunhas que ela não conhecia estavam presentes, funcionários do escritório dele, imaginou. O juiz leu os votos padrão, eles disseram sim com vozes firmes, mas sem emoção, e em 15 minutos estavam oficialmente casados. Gabriel a cumprimentou com um aperto de mão e um sorriso educado. "Bem-vinda à família Santoro, Natália." Era estranho ouvir seu nome acompanhado daquele sobrenome prestigioso. Quando saíram do cartório, Gabriel abriu um guarda-chuva preto e a protegeu da chuva até chegarem ao carro. Um sedã preto luxuoso que ela jamais havia imaginado pisar. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos chamado João, dirigiu em silêncio pelas ruas de Porto Alegre até chegarem ao bairro Moinhos de Vento. Natália olhava pela janela, vendo as casas ficarem maiores e mais elegantes, conforme se afastavam do centro. Quando pararam em frente a uma mansão de 2 andares com jardim impecável e grades altas, ela teve que engolir o susto. "É aqui que você vai morar pelos próximos 12 meses", disse Gabriel, descendo do carro. A casa era imponente, com fachada de pedra clara e janelas grandes protegidas por persianas escuras. O jardim da frente estava perfeitamente cuidado, com grama aparada e canteiros de flores organizados com precisão militar. Natália pegou sua única mala, uma bagagem pequena de tecido azul que carregava desde a faculdade, e seguiu Gabriel até a entrada principal. Ao entrar na casa, Natália foi recebida por uma senhora baixinha de cabelos grisalhos presos num coque. "Esta é Dona Carmen", apresentou Gabriel. "Ela cuida da casa há mais de 15 anos e vai ajudá-la com qualquer coisa que precisar." Carmen sorriu calorosamente e estendeu as mãos para pegar a mala de Natália. "Seja muito bem-vinda, senhora Santoro. Já preparei seu quarto conforme as instruções do senhor Gabriel." O tratamento formal a deixou desconfortável. Nunca havia sido chamada de senhora na vida. Gabriel conduziu Natália por um hall de entrada com pé direito alto, decorado com móveis clássicos e um lustre de cristal que devia custar mais que seu salário de 1 ano inteiro. "Sua parte da casa fica no 2º andar", explicou ele, subindo uma escadaria de madeira envernizada com corrimão trabalhado. "Eu fico no 1º andar. Assim mantemos nossa privacidade conforme combinado." O quarto que seria seu pelos próximos meses era maior que a sala inteira da casa da avó. Tinha uma cama king size com lençóis brancos impecáveis, um guarda-roupa de 6 portas, uma poltrona de leitura próxima à janela e um banheiro privativo com banheira de hidromassagem. A janela dava para o jardim dos fundos, onde havia uma piscina cercada por palmeiras e um gazebo branco. "Espero que fique confortável aqui", disse Gabriel parado na porta do quarto. "O jantar é servido às 8 da noite. Carmen vai explicar a rotina da casa." Natália colocou a mala sobre a cama e se virou para ele. "Gabriel, posso fazer uma pergunta?" Ele acenou com a cabeça. "Por que escolheu logo eu para isso? Deve ter 1000 mulheres mais, adequadas para seu mundo."
Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Justamente por isso. Você não faz parte deste mundo. Não tem segundas intenções, não conhece ninguém da minha família ou círculo social. É mais seguro assim. Depois que Gabriel saiu, Natália se sentou na beirada da cama gigante e olhou ao redor do quarto luxuoso. Tudo ali custava mais do que ela ganhava em anos de trabalho. O silêncio da casa grande era diferente do silêncio da casinha onde morava com a avó. Lá, conseguia ouvir os vizinhos conversando, crianças brincando na rua, a vida acontecendo ao redor. Aqui parecia que estava numa redoma de cristal, isolada do mundo real. Ela tirou suas poucas roupas da mala e as pendurou no guarda-roupa imenso, onde pareciam perdidas como pássaros numa gaiola de leões. Suas 3 blusas, 2 calças jeans e 2 vestidos simples ocupavam apenas uma pequena seção do móvel. No final da tarde, decidiu ligar para a avó e contar que havia conseguido um emprego muito bom, que ia morar na casa dos patrões por um tempo. Não mentiu completamente, mas também não contou toda a verdade. Como explicar que havia se casado com um estranho por dinheiro? O primeiro jantar foi tenso e silencioso. Gabriel chegou em casa às 7h30, cumprimentou Natália educadamente e sugeriu que jantassem juntos para começar a construir a imagem de casal. A mesa de jantar comportava 12 pessoas, mas eles se sentaram nas cabeceiras, um de frente para o outro, com metros de distância entre eles. Carmen serviu um jantar elaborado, salmão grelhado com legumes, acompanhado de um vinho branco que Gabriel escolheu da adega particular. Durante toda a refeição, eles trocaram poucas palavras. Gabriel perguntava coisas básicas sobre sua formação, seus gostos, informações que precisaria saber caso alguém perguntasse. "Você gosta de ler?" perguntou ele, cortando o peixe com precisão. "Sim, adoro. Principalmente romances clássicos", respondeu Natália, tentando não se sentir intimidada pela elegância de tudo ao redor. "Temos uma biblioteca no andar de baixo. Pode usar à vontade." Era a primeira gentileza real que ele demonstrava, e ela sorriu timidamente. "Obrigada." Quando terminaram de jantar, Gabriel se despediu educadamente e foi para seu escritório pessoal, deixando Natália sozinha no luxo silencioso de sua nova realidade temporária. Os primeiros dias na mansão foram uma adaptação estranha para Natália. Ela acordava todas as manhãs no quarto luxuoso, ainda se surpreendendo com o conforto da cama king size e o silêncio absoluto que reinava na casa. Gabriel saía cedo para o trabalho, sempre impecável em seus ternos caros, e voltava no final da tarde com a mesma postura séria e distante. As conversas durante os jantares eram educadas, mas superficiais, como se eles fossem 2 estranhos tentando descobrir como conviver no mesmo espaço. Natália passava os dias explorando a casa, lendo na biblioteca imensa do primeiro andar e conversando com Carmen, que se mostrava uma companhia agradável e maternal. A empregada contava histórias sobre Gabriel criança, como ele brincava no jardim com seu cachorro Golden Retriever e como ficou fechado depois que os pais morreram num acidente quando ele tinha 17 anos. "Ele não era sempre assim sério", dizia Carmen enquanto dobrava roupas na lavanderia. "A vida tirou a alegria dele muito cedo." Natália absorvia cada história, tentando entender o homem com quem havia se casado em papel. Durante a primeira semana, eles estabeleceram uma rotina quase automática. Gabriel saía às 7h30 da manhã para o escritório, depois de um café rápido que tomavam em silêncio na cozinha. Natália passava as manhãs lendo, ajudando Carmen com pequenas tarefas domésticas ou caminhando pelo jardim enorme que rodeava a propriedade. À tarde, ela explorava os cantos da casa, descobrindo detalhes como a sala de música com um piano de cauda, que ninguém tocava há anos, segundo Carmen, e o escritório em casa de Gabriel, cheio de livros sobre administração e economia. Quando Gabriel voltava do trabalho, eles jantavam juntos na sala de jantar formal, conversando sobre assuntos neutros como o clima, as notícias do dia ou os compromissos sociais que teriam que cumprir como casal. Era uma convivência civilizada, mas fria, exatamente como o contrato previa.
Natália às vezes se perguntava se conseguiria aguentar um ano inteiro vivendo como uma estranha educada na casa de outro estranho educado. Na segunda semana de convivência, algo começou a mudar sutilmente entre eles. Gabriel passou a chegar em casa um pouco mais cedo e os jantares se estenderam por mais tempo. Ele começou a fazer perguntas mais pessoais sobre a vida dela, sobre seus sonhos, sobre como era morar com a avó. Natália, por sua vez, foi perdendo a timidez inicial e se sentindo mais à vontade para conversar. Uma noite, enquanto tomavam uma sobremesa de mousse de chocolate que Carmen havia preparado especialmente, Gabriel comentou sobre uma viagem de negócios que faria para a Serra Gaúcha. Terei que ir a Caxias do Sul amanhã para visitar umas vinícolas parceiras. Você gostaria de ir junto? Seria bom para as aparências e você conheceria mais sobre os negócios da família. Natália aceitou prontamente, curiosa para sair daquele ambiente controlado da mansão e conhecer mais do mundo dele. A perspectiva de uma mudança na rotina a animava mais do que queria admitir. A viagem para Caxias do Sul revelou um lado completamente diferente de Gabriel que Natália não conhecia. No carro longe do ambiente formal do escritório e da mansão, ele se mostrou mais relaxado e conversativo. Contou sobre como o avô havia começado o negócio com uma pequena vinícola familiar e construído um império que hoje exportava vinhos para o mundo inteiro. Ele sempre dizia que o segredo estava em entender a terra e respeitar o tempo das uvas, explicou Gabriel, dirigindo pelas estradas serpenteantes da Serra Gaúcha. Nunca pressa demais, nunca preguiça de menos. Era um homem sábio, mesmo sendo duro comigo. Natália observava as paisagens verdes que passavam pela janela, os parreirais organizados em fileiras perfeitas que se estendiam pelas colinas, as casas de pedra que pontilhavam o horizonte como pequenas joias encravadas na terra. Era um mundo completamente diferente da cidade grande, mais tranquilo e conectado com a natureza, onde o tempo parecia correr de forma diferente. Durante o almoço num restaurante charmoso de Bento Gonçalves, com vista para os vinhedos dourados pelo sol da tarde, Gabriel perguntou sobre a família dela, sobre como havia perdido os pais e como era a relação com a avó Conceição. Natália contou sobre o acidente, sobre como a avó havia largado tudo para criá-la, sobre os sacrifícios que a mulher havia feito para que ela pudesse estudar e se formar. Ela sempre dizia que educação era a única herança real que podia me deixar, contou Natália, mexendo distraidamente no vinho que mal havia tocado. Nunca me deixou faltar nada importante, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Gabriel escutava com atenção genuína, algo que ela não esperava dele. Foi nesse momento, entre uma taça de vinho suave e o barulho baixo de outras conversas no restaurante, que a conversa tomou um rumo mais íntimo e revelador. Gabriel havia contado sobre seus relacionamentos passados, sempre superficiais, e voltados para negócios ou conveniência social. Nunca conheci alguém que não estivesse interessado no meu dinheiro ou status, admitiu ele, olhando pela janela para as vinhas que se estendiam até o horizonte. E você, Natália? Já foi casada, namorou seriamente? A pergunta saiu com uma curiosidade genuína que ela não havia percebido antes nele. Natália sentiu o rosto esquentar e mexeu nervosamente no guardanapo sobre o colo, sabendo que teria que ser honesta. Bem, nunca tive relacionamentos sérios. Na verdade, nunca tive relacionamentos. Gabriel franziu a testa, não entendendo completamente o que ela queria dizer. Como assim, nunca teve relacionamentos? Natália respirou fundo, reunindo coragem para ser mais clara. Eu nunca estive com ninguém. Nunca beijei um homem de verdade, nunca... Você entende? As palavras saíram baixas, quase um sussurro, mas Gabriel ouviu perfeitamente cada sílaba. Ele parou de mexer no vinho e a olhou com uma expressão completamente nova, como se estivesse vendo uma pessoa totalmente diferente sentada à sua frente. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregado de uma energia que nenhum dos dois esperava sentir. Gabriel continuou olhando para ela, mas agora havia algo completamente diferente em seus olhos verdes, uma mistura de surpresa, respeito profundo
e uma ternura que ela não havia visto antes em nenhum momento desde que se conheceram. Você tem 23 anos e nunca... Ele começou a falar, mas parou no meio da frase, como se não soubesse como terminar sem parecer invasivo ou desrespeitoso. Natália assentiu devagar, ainda olhando para o prato de comida que mal havia tocado. Eu sempre foquei nos estudos primeiro, depois no cuidado com a avó quando ela precisou de mim. E também, nunca encontrei alguém que realmente valesse a pena esperar. Gabriel se recostou na cadeira de madeira rústica, claramente processando essa informação nova e inesperada. Desculpe se a pergunta foi indiscreta, Natália. Eu não imaginava que... Não fazia ideia. A voz dele estava mais suave agora, quase protetora, como se algo fundamental tivesse mudado na forma como ele a via. Durante o resto da viagem, Gabriel se comportou de forma completamente diferente com ela, como se um interruptor tivesse sido ligado em sua mente. Abria as portas do carro com cuidado extra, oferecia o braço quando caminhavam pelas vinícolas visitadas, explicava cada processo da produção de vinho, com paciência infinita e interesse genuíno em suas reações e perguntas. Natália sentia que ele estava vendo nela uma pessoa real pela primeira vez desde que se conheceram. Não apenas uma funcionária contratada para resolver um problema empresarial incômodo. Quando visitaram a vinícola original da família Santoro, uma construção de pedra centenária cercada por parreiras antigas, Gabriel contou histórias que nunca havia compartilhado com ninguém. Meu avô me trazia aqui quando eu era criança. Dizia que um homem precisava conhecer suas raízes para não se perder no caminho. Ele tocou levemente no braço dela ao mostrar a sala onde o patriarca da família costumava provar os vinhos. O toque foi breve, mas Natália sentiu uma eletricidade percorrer sua pele que jamais havia experimentado. No caminho de volta para Porto Alegre, quando o sol começava a se pôr por trás das montanhas da serra, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, Gabriel quebrou o silêncio contemplativo que havia se instalado no carro. Natália, quero que saiba uma coisa importante. Vou respeitar completamente nosso acordo e seus limites, mas também quero que se sinta segura e verdadeiramente confortável na minha casa. Se precisar de qualquer coisa, qualquer ajuda, ou se algo a incomodar, pode me procurar sem hesitar. Ele fez uma pausa, mantendo os olhos na estrada, mas ela percebia que ele estava escolhendo as palavras com cuidado. E quero pedir desculpas se fui muito frio com você até agora. Não é nada pessoal, é só que... Faz muito tempo que não convivo com alguém de verdade em casa. Ela olhou para ele, vendo pela primeira vez não o empresário frio e calculista que havia conhecido no escritório, mas um homem que estava tentando ser genuinamente gentil dentro das circunstâncias estranhas e artificiais que eles haviam criado juntos. Obrigada, Gabriel. Isso significa muito para mim, respondeu ela, sentindo algo quente e desconhecido crescer em seu peito. Quando chegaram em casa naquela noite, os dois sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles, mesmo que nenhum dos dois soubesse exatamente o que era ou aonde os levaria. Depois da viagem à serra, a dinâmica entre Natália e Gabriel mudou de forma perceptível. Ele começou a chegar em casa mais cedo, às vezes ainda no meio da tarde, dizendo que havia terminado as reuniões mais cedo. Na verdade, Natália suspeitava que ele estava reorganizando a agenda para passar mais tempo em casa, mas não comentava nada. Os jantares que antes duravam apenas meia hora, agora se estendiam por horas, com conversas que fluíam naturalmente sobre os mais variados assuntos. Gabriel descobriu que ela tinha uma paixão secreta por astronomia, e numa noite estrelada a levou até o terraço da casa para mostrar as constelações visíveis do céu de Porto Alegre. Ali está a constelação do Cruzeiro do Sul, disse ele apontando para o céu escuro. Meu avô me ensinou a identificar quando eu era pequeno. Natália olhava fascinada para as estrelas, mas percebia que Gabriel estava olhando mais para ela do que para o céu. Havia algo novo na forma como ele a observava, uma atenção carinhosa que a fazia se sentir especial de um jeito que nunca havia experimentado antes. Gabriel começou a incluí-la mais nos aspectos do seu dia a dia, compartilhando detalhes sobre os negócios da família
e pedindo opiniões dela sobre decisões menores. "O que você acha desta proposta?" perguntava ele durante o jantar, mostrando contratos e planilhas. Natália, com sua formação em administração, dava sugestões práticas que frequentemente o impressionavam. "Você tem um olhar muito bom para números", comentou ele numa dessas ocasiões. "Já pensou em trabalhar na área empresarial?" Ela sorriu timidamente. "Era meu sonho trabalhar numa empresa grande, mas nunca consegui uma oportunidade." Gabriel ficou pensativo por alguns momentos. "Talvez possamos conversar sobre isso no futuro." A forma como ele disse "futuro" soava diferente, como se estivesse pensando além do prazo do contrato. Natália não comentou, mas guardou aquela palavra no coração como uma pequena semente de esperança. Uma tarde de quinta-feira, Gabriel chegou em casa carregando várias sacolas de lojas caras do shopping Iguatemi. "Comprei algumas roupas para você", disse ele, um pouco sem jeito, deixando as sacolas na sala. "Temos um evento importante no sábado, um jantar com investidores. Seria bom se você estivesse bem vestida." Natália abriu as sacolas e encontrou vestidos elegantes, sapatos de marca e até mesmo joias delicadas. Tudo havia sido escolhido com muito cuidado, nas cores que ele havia notado que ela mais gostava. "Gabriel, isso deve ter custado uma fortuna", disse ela, tocando no tecido sedoso de um vestido azul marinho. "Não se preocupe com isso. Considere parte do nosso acordo." Mas a forma como ele desviou o olhar e a leve vermelhidão que apareceu em suas bochechas sugeria que aquilo era muito mais pessoal do que profissional. Natália experimentou os vestidos em seu quarto, e quando desceu para mostrar como ficavam, viu os olhos de Gabriel se acenderem de uma forma que a fez sentir bonita pela primeira vez na vida. O jantar de sábado foi o primeiro evento social oficial deles como casal. Gabriel a apresentava como "minha esposa Natália", com um orgulho genuíno na voz, que surpreendeu até a ele mesmo. Durante toda a noite, ele manteve a mão suavemente apoiada nas costas dela. Um gesto protetor que não passou despercebido pelos outros convidados. Natália se saiu melhor do que esperava, conversando naturalmente com as esposas dos investidores sobre assuntos variados. Sua simplicidade e autenticidade contrastavam positivamente com a artificialidade de muitas mulheres presentes. "Sua esposa é encantadora", comentou um dos sócios de Gabriel durante o jantar. "Onde vocês se conheceram?" Gabriel respondeu sem hesitar. "Ela apareceu na minha vida quando eu menos esperava. Foi amor à primeira vista." A forma como ele disse isso, olhando diretamente nos olhos dela, fez o coração de Natália acelerar perigosamente. Será que ele estava apenas representando bem, ou havia algo verdadeiro naquelas palavras? No final da noite, no carro voltando para casa, Gabriel estava diferente. Mais relaxado, sorrindo com frequência, fazendo comentários engraçados sobre alguns convidados mais excêntricos. "Você se saiu perfeitamente bem esta noite", disse ele, olhando para ela enquanto esperavam no semáforo. "Obrigada por me preparar tão bem", respondeu Natália. "Não foi preparação, você foi você mesma, e isso foi mais que suficiente." Quando chegaram em casa, em vez de seguir direto para seus quartos como sempre faziam, Gabriel sugeriu: "Que tal tomarmos um vinho no terraço? A noite está bonita." Eles subiram com uma garrafa de vinho tinto da vinícola da família e se sentaram nas poltronas confortáveis que davam vista para o jardim iluminado. O silêncio entre eles agora era confortável, carregado de uma intimidade crescente que nenhum dos dois queria quebrar rapidamente. Foi ali, sob as estrelas do céu gaúcho, que Gabriel finalmente tocou no assunto que havia estado rondando seus pensamentos desde a conversa no restaurante de Bento Gonçalves. "Natália, posso fazer uma pergunta pessoal?", disse ele, girando a taça de vinho entre os dedos. Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Como é possível uma mulher como você nunca ter encontrado alguém especial? Você é inteligente, bonita, tem um coração bom. Gabriel parou, como se tivesse percebido que estava sendo mais direto do que pretendia. Natália sorriu suavemente, tocada pela sinceridade dele.
Talvez eu estivesse esperando a pessoa certa aparecer na hora certa, respondeu ela, olhando diretamente nos olhos verdes dele. E talvez eu tenha encontrado. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar direito, mas não se arrependeu. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, estendeu a mão e tocou suavemente no rosto dela. Natália, sussurrou ele, acho que estamos complicando nosso acordo. Ela cobriu a mão dele com a sua própria. Talvez algumas complicações valham a pena, respondeu ela, surpreendendo-se com a própria coragem. A partir daquela noite no terraço, eles começaram a passar mais tempo juntos conscientemente. Gabriel cancelou algumas reuniões para almoçar com ela em restaurantes charmosos da cidade. Levou-a para conhecer o mercado público, onde compraram queijos e vinhos locais, rindo como um casal de namorados. Visitaram o centro histórico de Porto Alegre, caminharam pelas ruas de pedra do bairro Cidade Baixa, onde Natália havia crescido, e Gabriel conheceu pessoalmente a avó Conceição, que o recebeu com carinho maternal e o convidou para almoçar tímia na churrasqueira do quintal pequeno. Ele é um bom rapaz, disse a avó para Natália depois que Gabriel foi embora. Vejo nos olhos dele que gosta de você de verdade. Natália não havia contado sobre o contrato, apenas que havia se casado rapidamente com um homem que conhecera há pouco tempo. A avó, sábia como sempre, não fez muitas perguntas, mas Natália percebia que ela desconfiava que havia mais na história do que estava sendo contado. Uma noite, enquanto assistiam a um filme na sala de estar da mansão, sentados no mesmo sofá, mas mantendo uma distância respeitosa, Natália adormeceu encostada no ombro dele. Gabriel ficou imóvel por quase 1 hora, apenas sentindo o peso delicado da cabeça dela contra seu braço, ouvindo a respiração suave e regular que indicava um sono profundo e tranquilo. Quando ela finalmente acordou, encontrou os olhos dele fixos nela, com uma expressão tão ternas que seu coração disparou. Desculpe, eu dormi em você, murmurou ela, tentando se afastar. Mas Gabriel segurou suavemente seu braço. Não precisa se desculpar. Faz muito tempo que não me sinto tão em paz. Eles ficaram olhando um nos olhos do outro, a tensão crescendo entre eles como uma corrente elétrica invisível. Gabriel levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, o toque sendo tão suave que Natália sentiu a pele formigar. Natália, Ele começou a dizer, mas parou, como se estivesse lutando contra algo dentro de si mesmo. Gabriel, sussurrou ela, inclinando o rosto em direção à mão dele que ainda tocava seu cabelo. Acho que estou quebrando todas as regras do nosso contrato, admitiu ele, a voz rouca de emoção. Talvez algumas regras precisem ser quebradas, respondeu ela, surpreendendo-se novamente com a própria coragem. A tensão que havia crescido entre eles ao longo das semanas finalmente chegou ao seu ponto de não retorno numa noite chuvosa de abril. Gabriel havia chegado em casa mais cedo, encontrando Natália na biblioteca, sentada numa poltrona de couro lendo um romance que havia escolhido de uma das prateleiras altas. A luz suave do abajur dourado criava uma atmosfera acolhedora no ambiente, e quando ela olhou para cima e sorriu ao vê-lo, Gabriel sentiu algo se mover profundamente em seu peito. Como foi seu dia? Perguntou ela, marcando a página do livro com um marcador de seda. Longo e cheio de reuniões chatas, respondeu ele, afrouxando a gravata e se sentando na poltrona ao lado dela. Mas agora melhorou muito. O sorriso que acompanhou essas palavras era genuíno, sem nada da formalidade que caracterizava seus primeiros dias juntos. Eles ficaram conversando sobre o livro que ela estava lendo, sobre os planos para o fim de semana, sobre pequenas coisas do dia a dia que, de alguma forma, pareciam importantes quando compartilhadas entre eles. Quando Carmen anunciou que o jantar estava pronto, eles foram para a sala de jantar de mãos dadas pela primeira vez. Foi um gesto natural, espontâneo, que aconteceu sem que nenhum dos dois pensasse muito sobre isso. Mas quando se sentaram à mesa e Gabriel não soltou a mão dela imediatamente, ambos perceberam que haviam cruzado uma linha invisível que separava o acordo profissional do envolvimento pessoal. Natália, disse Gabriel durante o jantar,
sua voz mais séria que o normal. Preciso ser honesto com você sobre algo. Ela sentiu o estômago apertar, temendo que ele fosse dizer que estava arrependido, que queria voltar aos termos originais do contrato. Eu não consigo mais fingir que você é apenas uma funcionária para mim, continuou ele, olhando diretamente em seus olhos. Desde nossa conversa na serra, desde que conheci você de verdade, algo mudou completamente em mim. E não sei mais como lidar com isso. Natália sentiu o coração disparar, mas manteve a voz calma quando respondeu. Gabriel, eu sinto a mesma coisa. Não planejei que isso acontecesse, mas... Então não somos mais apenas duas pessoas cumprindo um contrato, disse Gabriel, levantando-se da cadeira e vindo até o lado dela. Somos duas pessoas que estão descobrindo algo real uma na outra. Ele estendeu a mão para ela, que a aceitou sem hesitar. De pé, lado a lado na sala de jantar elegante, eles se olharam por alguns segundos que pareceram durar uma eternidade. Natália, eu gostaria muito de beijar você agora, disse ele, a voz baixa e cheia de intenção. Mas só se for isso que você realmente quer também. Em resposta, ela se aproximou mais dele, colocando as mãos no peito dele e sentindo o coração acelerado por baixo do tecido da camisa social. Eu quero sim, Gabriel. Quero muito. O primeiro beijo deles foi suave, cuidadoso, cheio de uma ternura que nenhum dos dois esperava sentir. Quando se separaram, Gabriel apoiou a testa na dela e sussurrou: Você tem certeza de que quer continuar? Porque uma vez que cruzarmos essa linha, não vai ter volta para o que éramos antes. Natália olhou nos olhos verdes dele, vendo ali uma mistura de desejo, carinho e preocupação genuína com o bem-estar dela. Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida, respondeu ela, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Gabriel a pegou no colo com cuidado, como se ela fosse feita de cristal, e a carregou escada acima até o quarto dele. Era a primeira vez que ela entrava naquele ambiente, um quarto amplo e masculino, decorado em tons de cinza e azul marinho, com uma cama king-size impecável e janelas que davam para o jardim dos fundos. Você é linda, murmurou Gabriel, depositando-a suavemente sobre a cama e se sentando ao lado dela. E eu vou cuidar muito bem de você, prometo. Ele começou a beijá-la novamente, desta vez com mais intensidade, mas sempre mantendo a delicadeza e o respeito que ela merecia. Com mãos trêmulas, mas determinadas, Natália começou a desabotoar a camisa dele, explorando pela primeira vez o corpo de um homem. Gabriel guiava cada movimento dela com paciência infinita, sussurrando palavras de encorajamento e carinho. A primeira noite de amor entre eles foi tudo que Natália havia sonhado em seus momentos mais românticos. Gabriel foi incrivelmente cuidadoso, parando várias vezes para ter certeza de que ela estava confortável, beijando cada lágrima de emoção que escorreu pelo rosto dela. Você está bem? Perguntava ele constantemente, e Natália respondia com beijos apaixonados, que diziam mais que qualquer palavra poderia expressar. Quando finalmente se entregaram completamente um ao outro, foi com uma intensidade emocional que nenhum dos dois havia experimentado antes. Gabriel segurava o rosto dela entre as mãos, olhando nos olhos dela enquanto se moviam juntos num ritmo perfeito, sussurrando: Você é incrível, Natália. Não consigo acreditar que você é minha. E pela primeira vez na vida, ela realmente se sentiu de alguém, não como propriedade, mas como a pessoa mais amada do mundo. Depois, deitados abraçados na escuridão confortável do quarto, Gabriel acariciava os cabelos dela enquanto ela desenhava pequenos círculos no peito dele com os dedos. O que aconteceu conosco? Murmurou ela contra a pele dele. Acho que nos apaixonamos de verdade, respondeu Gabriel, beijando o topo da cabeça dela. E agora? Agora vivemos um dia de cada vez, disse Gabriel, puxando o lençol macio para cobri-los melhor. Não precisamos pensar em contratos ou prazos hoje. Hoje só precisamos ser nós dois. Natália se aconchegou mais contra ele, sentindo-se segura e completa, de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. Eles conversaram até tarde da madrugada, compartilhando sonhos, medos, planos para o futuro, que agora incluía os dois juntos.
Gabriel contou sobre como sempre se sentiu sozinho, mesmo cercado de pessoas, e como a presença dela havia trazido vida para aquela casa, que antes era apenas um lugar para dormir e trabalhar. Natália falou sobre seus sonhos de ter uma família, de encontrar alguém que a amasse pelo que ela realmente era, não pelo que tinha ou deixava de ter. "Você sabe que eu te amo, né?", disse Gabriel numa voz baixa, como se estivesse confessando um segredo muito importante. Natália levantou o rosto para olhar para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. "Eu também te amo, Gabriel. Mais do que imaginei que fosse possível amar alguém." Eles se beijaram novamente, selando com aquele beijo a transformação de um contrato frio em algo real e profundo. A partir daquela noite, a dinâmica da casa mudou completamente. Gabriel mudou suas roupas para o quarto dele, e eles começaram a dormir juntos todas as noites. Acordavam abraçados, tomavam café da manhã juntos na cozinha iluminada pelo sol matinal que entrava pelas janelas grandes. E Gabriel sempre beijava Natália antes de sair para o trabalho. "Tenha um dia lindo", dizia ele, abraçando-a na porta de casa. "Você também", respondia ela, ajeitando a gravata dele com carinho de esposa verdadeira. Carmen observava essa transformação com um sorriso discreto nos lábios. "Fazia tanto tempo que não via o Sr. Gabriel feliz assim", comentou ela com Natália numa tarde, enquanto preparavam juntas um bolo de cenoura na cozinha espaçosa. "A casa inteira parece mais viva agora que a senhora chegou." Natália sorriu, sentindo uma felicidade quente se espalhar pelo peito. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava apenas sobrevivendo aos dias, mas realmente vivendo cada momento com prazer e expectativa pelo que estava por vir. O contrato que havia assinado por necessidade havia se transformado na melhor decisão de sua vida. 3 semanas depois de sua primeira noite juntos, numa manhã ensolarada de maio, Natália acordou sentindo-se estranha. Havia uma sensibilidade diferente em seu corpo, uma náusea leve que ela inicialmente atribuiu a algo que havia comido no jantar da noite anterior. Gabriel já havia saído para o trabalho, e ela ficou na cama alguns minutos extras, tentando entender o que seu corpo estava tentando dizer. Quando finalmente se levantou para tomar banho, olhou-se no espelho do banheiro luxuoso e notou que seus seios pareciam mais sensíveis, mais cheios. Uma possibilidade assustadora e emocionante começou a se formar em sua mente, fazendo seu coração acelerar de uma forma completamente nova. Natália passou o resto da manhã tentando ignorar os sinais que seu corpo estava dando, mas a suspeita crescia a cada hora que passava. Depois do almoço, quando não conseguiu mais suportar a ansiedade, decidiu sair para comprar um teste de gravidez numa farmácia distante do bairro, onde ninguém a conhecia. O caminho de volta para casa pareceu durar uma eternidade, com o pequeno pacote queimando em sua bolsa como se carregasse fogo. Assim que chegou, subiu correndo para o banheiro de seu antigo quarto, onde tinha mais privacidade, e fez o teste com as mãos tremendo de nervosismo. Os 3 minutos de espera foram os mais longos de sua vida. Quando olhou para o resultado, 2 linhas claras confirmaram o que seu coração já sabia. Ela estava grávida do homem por quem havia se apaixonado perdidamente. Sentou-se na beirada da banheira, segurando o teste entre os dedos, tentando processar a realidade de que carregava um filho de Gabriel em seu ventre. A primeira emoção que sentiu foi de pura alegria, seguida rapidamente por um medo terrível. Como Gabriel reagiria à notícia? Eles estavam vivendo um romance lindo, mas ainda eram tecnicamente ligados apenas por um contrato de 1 ano. Um bebê mudava tudo, complicava todos os planos que haviam feito. Será que ele pensaria que ela havia engravidado propositalmente para garantir uma ligação permanente com ele? Essa possibilidade a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Ela guardou o teste na gaveta da cômoda e tentou agir normalmente durante o resto do dia. Mas Carmen, com seu instinto maternal aguçado, percebeu que algo estava diferente. "A senhora está bem hoje? Parece um pouco pálida", comentou a empregada durante o lanche da tarde. "Estou só um pouco cansada", mentiu Natália, forçando um sorriso.
Talvez seja bom descansar antes do Sr. Gabriel chegar. Quando Gabriel chegou em casa naquela noite, encontrou Natália mais quieta que o normal. Durante o jantar, ela mexia distraidamente na comida, perdida em pensamentos que ele não conseguia decifrar. "Aconteceu alguma coisa hoje?" perguntou ele, pousando o garfo e se concentrando totalmente nela. "Você parece distante." Natália olhou para ele, vendo a preocupação genuína em seus olhos, e soube que não conseguiria esconder por muito mais tempo. "Gabriel, preciso te contar uma coisa importante", disse ela, sentindo a voz tremer ligeiramente. "Mas tenho medo da sua reação." Ele imediatamente se levantou e veio até o lado dela, puxando uma cadeira para ficar mais próximo. "Natália, pode me contar qualquer coisa. Não precisa ter medo de mim." Ela respirou fundo, reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar. "Eu estou grávida", disse ela rapidamente, como se falar devagar fosse tornar a situação mais real ou assustadora. O silêncio que se seguiu pareceu durar horas, mas foram apenas alguns segundos. Gabriel ficou completamente imóvel, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia interpretar. Natália sentiu o pânico crescer em seu peito. "Gabriel, eu sei que não estava nos nossos planos, e eu juro que não fiz isso de propósito. Eu nem sabia que podia acontecer tão rápido, e sei que complica tudo, mas eu..." Ela começou a falar rapidamente, as palavras saindo atropeladas. Gabriel a interrompeu, colocando as mãos no rosto dela, forçando-a a olhar diretamente nos olhos dele. "Natália, pare." A voz dele estava firme, mas não brava. "Você está grávida do nosso filho?" Ela assentiu, os olhos se enchendo de lágrimas de ansiedade. Então, para sua completa surpresa, Gabriel sorriu. Não um sorriso educado ou forçado, mas um sorriso radiante, cheio de uma alegria que ela nunca havia visto nele antes. "Natália, isso é incrível", disse ele, puxando-a para um abraço apertado. "Você está carregando nosso bebê." Gabriel se afastou para olhar para ela novamente, as mãos dele ainda segurando o rosto dela com cuidado infinito. "Eu te amo tanto, e agora vamos ter um filho juntos." Como isso não seria a coisa mais maravilhosa do mundo? Natália sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas agora eram lágrimas de alívio e felicidade. "Você não está bravo? Não acha que estraguei nossos planos?" perguntou ela, ainda precisando ter certeza. "Bravo? Natália, estou mais feliz do que já estive na vida inteira", respondeu Gabriel, beijando suavemente os lábios dela. "Nosso filho vai nascer do amor verdadeiro, não de um contrato. Isso é um presente, não um problema." Ele se ajoelhou na frente da cadeira dela e colocou as mãos sobre a barriga ainda lisa. "Oi, pequeno", sussurrou ele, falando com o bebê que ainda era apenas uma promessa. "Seu papai já te ama muito, e sua mamãe é a mulher mais incrível do mundo." Natália riu entre as lágrimas, tocando nos cabelos dele enquanto ele conversava com a barriga dela. Naquela noite, deitados na cama depois de horas conversando sobre o futuro que agora incluía um terceiro membro da família, Gabriel não conseguia parar de tocar na barriga de Natália. "Quando você acha que ele vai começar a mexer?" perguntava ele, fascinado com a ideia de uma vida crescendo ali dentro. "Acho que ainda vai demorar alguns meses", respondeu ela, rindo da ansiedade dele. "Mas já posso sentir que algo mudou no meu corpo." Gabriel beijou o pescoço dela suavemente. "Vou marcar consulta com o melhor obstetra de Porto Alegre amanhã mesmo. Quero que você e nosso bebê tenham o melhor acompanhamento médico possível." Ele fez uma pausa, brincando com os cabelos dela que estavam espalhados sobre o travesseiro. "Natália, eu quero que saiba que isso mudou tudo para mim. Não é mais sobre herança ou contratos. É sobre nós três como família." Ela se virou para ficar de frente para ele, tocando no rosto dele com carinho. "Eu sei, Gabriel, e eu também quero isso. Quero que sejamos uma família de verdade." Na manhã seguinte, Gabriel ligou para o escritório e cancelou todas as reuniões do dia. "Vamos comemorar", anunciou ele durante o café da manhã, servindo suco de laranja natural para Natália em vez do café que ela normalmente tomava.
Carmen, prepare um almoço especial para hoje. Estamos esperando um bebê. A reação de Carmen foi imediata e emocionada. A mulher que havia cuidado de Gabriel desde que ele era adolescente começou a chorar de alegria e abraçou Natália como se fosse uma filha querida. Nossa Senhora, que felicidade! Esta casa ia ficar ainda mais abençoada, disse ela, secando os olhos com um avental. Vou fazer aquele assado especial que o Sr. Gabriel adorava quando era menino. O resto do dia foi uma celebração íntima dos três. Gabriel não saiu do lado de Natália, tocando constantemente na barriga dela, fazendo planos para o quarto do bebê, imaginando se seria menino ou menina. Independente do que for, vai ser amado mais que qualquer criança neste mundo, dizia ele, beijando a testa dela repetidas vezes. Durante o almoço festivo que Carmen preparou, Gabriel fez uma declaração que pegou Natália de surpresa. Natália, eu quero rasgar nosso contrato, disse ele, segurando a mão dela sobre a mesa. Não quero mais que o que temos seja baseado em papel ou dinheiro. Quero que seja baseado só no amor. Ele se levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado dela, tirando do bolso uma pequena caixinha de veludo azul. Natália Silva Santoro, você aceita se casar comigo de verdade? Para valer mesmo desta vez? Dentro da caixinha havia um anel de noivado com um diamante que brilhava como uma estrela pequena. Natália olhou para o homem ajoelhado à sua frente, vendo nele não mais o empresário frio que havia conhecido, mas o pai do seu filho, o homem que a amava verdadeiramente. Sim, Gabriel, aceito me casar com você de verdade, para sempre. Quando ele colocou o anel no dedo dela, Carmen aplaudia emocionada da porta da cozinha, e Natália soube que sua vida havia tomado o rumo que sempre sonhou, mesmo sem saber que estava sonhando com aquilo. Gabriel estava visivelmente nervoso na semana que antecedeu a visita de seus pais. Ele ligou para eles no domingo à noite para contar sobre o casamento e a gravidez, duas notícias bombásticas que entregou numa conversa de 40 minutos, cheia de explicações e justificativas. Natália ficou ao lado dele durante a ligação, segurando sua mão livre enquanto ouvia apenas o lado da conversa dele. Sim, pai. Eu me casei. Não. Vocês não conhecem ela ainda. Sim, ela está grávida. Não, não foi por isso que nos casamos. Gabriel olhava para Natália entre as frases, como se buscasse força nela para continuar. Quando finalmente desligou o telefone, ele suspirou profundamente. Eles vêm na quinta-feira para conhecer você. Meu pai ficou chocado, mas minha mãe estava radiante com a ideia de ser avó. Natália sentiu o estômago se revirar, e não era por causa da gravidez. E se eles não gostarem de mim? E se acharem que sou uma aproveitadora? Gabriel a puxou para um abraço apertado. Eles vão te amar, assim como eu amo. Impossível não amar você. Os pais de Gabriel chegaram numa quinta-feira ensolarada de maio, dirigindo uma caminhonete prata elegante, mas prática, que combinava com o estilo de vida rural deles. Eduardo Santoro era um homem de 62 anos, alto como o filho, com cabelos completamente grisalhos e mãos calejadas que denunciavam anos de trabalho direto nas vinícolas. Usava uma camisa social simples e calça jeans, um visual que misturava elegância com praticidade. Ao lado dele, Márcia Santoro era uma mulher de 58 anos, cabelos loiros curtos bem cuidados, vestindo um conjunto de blusa e saia em tons terrosos que realçavam seus olhos castanhos calorosos. Quando Gabriel abriu a porta para recebê-los, Natália estava ao lado dele, usando um vestido florido que disfarçava sua barriga ainda pequena, mas que já começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez. Pai, mãe, esta é Natália, minha esposa, disse Gabriel, colocando o braço protetoramente ao redor da cintura dela. Natália, estes são meus pais, Eduardo e Márcia. Márcia foi a primeira a se aproximar, abrindo os braços para abraçar Natália com carinho maternal. Que alegria finalmente conhecer você, minha filha, disse ela, segurando o rosto de Natália entre as mãos, como fazem as mães quando querem ter certeza de que estão realmente vendo alguém especial. Gabriel nos contou sobre o bebê, e eu não consegui dormir direito desde então de tanta felicidade.
Eduardo, mais reservado, mas igualmente caloroso, estendeu a mão para Natália com um sorriso genuíno. Bem-vinda à família, Natália. Qualquer mulher que conseguiu amolecer o coração deste garoto teimoso aqui deve ser muito especial mesmo. Gabriel riu, relaxando visivelmente ao ver a recepção calorosa que seus pais davam à esposa. Entrem, por favor. Carmen preparou um almoço especial para vocês. A empregada apareceu na hora certa para cumprimentar os patrões antigos, que a tratavam como família e perguntaram sobre sua saúde e de seus netos com interesse sincero. Durante o almoço na sala de jantar que Carmen havia decorado com flores frescas do jardim, Eduardo e Márcia fizeram milhões de perguntas sobre Natália, mas todas com genuíno interesse em conhecê-la melhor, não como um interrogatório. Eles queriam saber sobre sua formação, sobre a avó que a criou, sobre como ela e Gabriel haviam se conhecido. Nos conhecemos através de um anúncio, disse Gabriel, olhando para Natália com cumplicidade. Foi meio inusitado, mas às vezes o destino age de formas misteriosas. Márcia sorriu, pegando na mão de Natália sobre a mesa. O importante é que vocês se encontraram e se amam. O resto é só detalhe. Eduardo contou histórias engraçadas sobre Gabriel criança. Como ele sempre foi teimoso e determinado, mas também generoso e leal com quem amava. Uma vez, quando tinha 8 anos, ele deu todo o dinheiro da mesada dele para uma família de trabalhadores rurais que estava passando dificuldade, lembrou Eduardo, olhando para o filho com orgulho. Sempre soube que tinha um coração bom, só precisava da pessoa certa para despertar isso nele. Depois do almoço, Márcia pediu para conversar a sós com Natália no jardim, enquanto Eduardo e Gabriel discutiam negócios no escritório. Elas caminharam entre as flores coloridas que perfumavam o ar da tarde, e Márcia começou a falar com a franqueza carinhosa de uma mãe experiente. Natália, posso ser direta com você? Perguntou ela, parando próximo à roseira branca que ocupava um canteiro inteiro. Gabriel sempre foi um menino difícil de conquistar. Namorou algumas moças ao longo dos anos, mas nunca vi ele olhar para ninguém do jeito que olha para você. Natália sentiu o rosto esquentar, mas manteve o contato visual com a sogra. Ele é um homem incrível, dona Márcia. Trata-me como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Márcia sorriu e tocou suavemente na barriga de Natália. E você está carregando nosso primeiro netinho. Não consegue imaginar a alegria que isso trouxe para nossa família. Eduardo até chorou quando Gabriel ligou contando, e olha que meu marido não é de chorar fácil. Elas riram juntas e Natália sentiu uma conexão imediata com aquela mulher que estava recebendo-a de braços abertos na família. Durante o resto da tarde, Eduardo e Márcia se mostraram completamente encantados com Natália. Eduardo a levou para conhecer a pequena horta que Gabriel mantinha nos fundos da propriedade, explicando sobre os diferentes tipos de tomate e temperos que eram cultivados ali. Gabriel herdou o amor pela terra do avô, contou Eduardo, mostrando as plantas de manjericão que exalavam um perfume delicioso. É bom saber que nosso neto vai crescer numa casa onde se valoriza essas coisas simples da vida. Márcia, por sua vez, insistiu em ajudar Carmen na cozinha, preparando juntas o jantar, e incluiu Natália na conversa, ensinando receitas tradicionais da família e contando histórias sobre os antepassados Santoro. Esta receita de risoto de camarão era a preferida do meu sogro, explicou Márcia, mexendo o arroz com movimentos experientes. Ele dizia que uma família que cozinha junta permanece junta. Natália absorvia cada momento, cada história, cada gesto de carinho, sentindo-se verdadeiramente acolhida por uma família que mal conhecia, mas que já a tratava como filha. Durante o jantar, Eduardo fez um brinde emocionante que marcou oficialmente a entrada de Natália na família Santoro. Quero brindar a nossa nova filha, Natália, disse ele, levantando a taça de vinho tinto da própria vinícola. E ao nosso primeiro neto, que vai nascer cercado de muito amor. Gabriel segurou a mão de Natália sobre a mesa, entrelaçando os dedos deles, enquanto Márcia limpava discretamente uma lágrima de emoção. Natália, querida, você trouxe vida nova para esta casa e para nosso filho, disse Márcia.
Vemos nos olhos dele uma felicidade que não víamos há anos. Obrigada por fazer nosso Gabriel sorrir de verdade novamente. Natália se sentiu emocionada demais para responder com palavras. Apenas apertou a mão de Gabriel e sorriu para seus sogros, que já não eram mais estranhos, mas família verdadeira. Eduardo então contou sobre a tradição da família de plantar uma árvore para cada novo membro e sugeriu que plantassem uma para o bebê que estava chegando. No dia seguinte, antes de voltar para Caxias do Sul, Eduardo e Márcia acompanharam Gabriel e Natália ao viveiro para escolher uma muda que seria plantada em homenagem ao bebê. Escolheram uma jabuticabeira pequena, que Eduardo disse ser símbolo de prosperidade e longevidade na tradição gaúcha. Quando seu filho crescer, vai poder comer jabuticabas da própria árvore, disse Eduardo, cavoucando a terra no jardim com as próprias mãos, mesmo usando a roupa social. Gabriel ajudou o pai, e Natália observava os dois homens trabalhando juntos, imaginando seu filho fazendo a mesma coisa anos mais tarde. Márcia ficou ao lado dela, também observando a cena. Gabriel nunca foi de demonstrar muito carinho, mas com você ele é diferente, comentou ela baixinho. E vai ser um pai maravilhoso, tenho certeza disso. Quando terminaram de plantar a árvore, todos colocaram as mãos sobre a terra fofa, fazendo uma oração silenciosa pelo bebê que estava chegando. Eduardo abraçou Natália mais uma vez antes de partir. Você é nossa filha agora, Natália, para sempre, e este bebê vai ter os melhores avós que uma criança pode ter. Quando a caminhonete sumiu na rua, Gabriel abraçou Natália por trás, as mãos dele descansando sobre a barriga dela. Viu como foi fácil? Eles te amaram desde o primeiro segundo, murmurou ele no ouvido dela. Agora somos realmente uma família completa. A paz que Gabriel e Natália haviam encontrado foi abalada numa manhã de junho, quando um telefonema inesperado mudou o clima da casa. Gabriel estava tomando café da manhã com Natália, conversando sobre os nomes que estavam considerando para o bebê, quando o celular dele tocou mostrando o nome Tio Armando. Gabriel franziu a testa antes de atender, sabendo que o irmão mais velho do pai raramente ligava sem motivo importante. Bom dia, tio, disse ele, mas logo sua expressão foi mudando conforme ouvia o que o homem dizia do outro lado da linha. Como assim você ouviu boatos? Não, não é mentira. Sim, estamos esperando um bebê. Tio, com todo respeito, minha vida pessoal não... Gabriel se levantou da mesa, caminhando até a janela com uma irritação crescente na voz. Natália conseguia ouvir vagamente a voz alterada do homem gritando pelo telefone e seu estômago começou a se apertar de ansiedade. Quando Gabriel finalmente desligou, estava visivelmente perturbado. O que foi? Perguntou Natália, levantando-se para ir até ele. Gabriel a puxou para seus braços, beijando o topo da cabeça dela antes de explicar. Meu tio Armando ouviu fofocas sobre nosso casamento. Parece que alguns parentes distantes estão espalhando que você se casou comigo por interesse, que engravidou de propósito para garantir a herança da família. Natália sentiu o sangue gelar nas veias. E ele acredita nisso? Gabriel balançou a cabeça firmemente. Não importa o que ele acredita. Eu sei quem você é. Meus pais sabem quem você é, e isso é o que importa. Mas Natália via a preocupação nos olhos dele, a forma como os músculos do maxilar estavam tensos. Gabriel, talvez seja melhor eu ir embora até as coisas se acalmarem. Não quero causar problemas para você com sua família. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Natália, escuta bem o que vou falar. Você não vai lugar nenhum. Você é minha esposa, está carregando meu filho, e eu vou proteger nossa família de qualquer um que tente nos prejudicar. Na terça-feira seguinte, Armando Santoro apareceu na casa sem avisar, acompanhado de sua esposa Solange e outro parente que Natália não conhecia. Gabriel estava no escritório quando Carmen veio avisar sobre a visita inesperada. Diga que não estou, instruiu Gabriel, mas Natália tocou em seu braço. Não, Gabriel. É melhor enfrentar isso de uma vez. Não temos nada para esconder. Eles desceram juntos para a sala de estar, onde os visitantes aguardavam com expressões sérias demais para uma visita familiar casual. Armando era um homem corpulento de 65 anos,
com bigode grisalho e ar de quem estava acostumado a ser obedecido. Solange, sua esposa, era uma mulher magra e elegante que olhava Natália de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma mercadoria suspeita. Gabriel, precisamos conversar, disse Armando sem sequer cumprimentar Natália direito. É sobre essa situação toda que você criou. Gabriel manteve o braço ao redor da cintura de Natália, um gesto que deixava claro que eles estavam unidos naquilo. Que situação, tio? Perguntou Gabriel, sua voz controlada, mas com uma frieza perigosa que Natália havia aprendido a reconhecer. Você sabe muito bem do que estou falando, retrucou Armando, apontando discretamente para Natália. Casa do nada com uma desconhecida. Ela engravida imediatamente. Gabriel, isso não parece um pouco conveniente demais? Solange completou o pensamento do marido com um sorriso falso. Querido, não estamos julgando, mas você precisa admitir que levanta suspeitas. Uma moça simples, sem família conhecida, que consegue engravidar do herdeiro da família logo no primeiro mês de casamento. Natália sentiu as bochechas queimarem de raiva e humilhação, mas antes que pudesse responder, Gabriel deu um passo à frente. Chega, disse ele, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Não vou permitir que vocês venham na minha casa insultar minha esposa. Natália é a mulher mais honesta e pura que já conheci, e não devo satisfação sobre minha vida pessoal para ninguém. Eduardo e Márcia escolheram exatamente aquele momento para aparecer na porta da sala, tendo chegado de surpresa para uma visita de rotina. A tensão no ambiente era palpável, e Eduardo imediatamente entendeu que havia algo errado acontecendo. Armando, Solange, que surpresa, disse Eduardo cumprimentando o cunhado com educação forçada. Estávamos justamente falando sobre a situação de Gabriel, respondeu Armando, como se os pais do rapaz fossem seus aliados na desaprovação. Mas Eduardo surpreendeu a todos quando foi diretamente até Natália e a beijou na testa com carinho paternal. Nossa nora está radiante, a gravidez está fazendo muito bem para ela, disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. Márcia seguiu o exemplo do marido, abraçando Natália e colocando a mão protetoramente sobre sua barriga. Estamos muito felizes com nosso primeiro neto, acrescentou ela, olhando diretamente para Armando. Gabriel escolheu uma mulher maravilhosa. O apoio imediato dos pais de Gabriel mudou completamente o clima da sala. Armando e Solange perceberam que não tinham aliados naquela batalha e começaram a recuar. Bem, se vocês estão felizes, murmurou Solange, claramente sem saber como continuar. Eduardo não deixou passar. Estamos mais que felizes, Solange. Estamos realizados. Gabriel encontrou uma companheira de verdade, não uma dessas mulheres interesseiras que frequentam nosso círculo social. Armando tentou uma última cartada. Eduardo, você precisa pensar na reputação da família, no que as pessoas vão falar. Mas Gabriel se adiantou. Tio, a única coisa que me importa é a felicidade da minha esposa e do meu filho. Se isso incomoda alguém, o problema não é meu. Márcia completou. Armando, você conhece meu filho. Ele nunca tomou uma decisão precipitada na vida. Se ele escolheu Natália, é porque ela vale a pena. A visita terminou rapidamente depois disso, com Armando e Solange saindo visivelmente desconfortáveis e derrotados em sua tentativa de criar confusão. Depois que os visitantes indesejados foram embora, Eduardo sentou com Gabriel e Natália na varanda dos fundos, onde o som da fonte de água criava um ambiente tranquilo para conversar. Filho, sempre haverá pessoas tentando criar problemas quando veem felicidade alheia, disse Eduardo, bebendo um chimarrão que Márcia havia preparado. O importante é não dar ouvidos para quem não conhece a verdade. Gabriel segurou a mão de Natália, entrelaçando os dedos deles. Eu só queria proteger Natália de essas coisas. Ela não merece passar por isso. Eduardo olhou para a nora com carinho paternal. Natália parece uma mulher forte, Gabriel. Tenho certeza de que consegue se defender sozinha quando precisar. Natália sorriu para o sogro, sentindo-se acolhida e respeitada. Obrigada por me defenderem hoje. Isso significou muito para mim. Márcia, que estava regando as plantas próximas, se aproximou deles.
Natália, querida, você faz parte desta família agora. Defendemos nossa família sempre, não importa de quem seja o ataque. Quando os pais de Gabriel foram embora no final do dia, Natália sabia que havia ganhado não apenas um marido e uma nova vida, mas uma família inteira que a amava e protegia como se ela tivesse nascido ali. Os meses da gravidez passaram como um sonho dourado para Natália e Gabriel. Ele acompanhou cada consulta médica, cada ultrassom, segurando a mão dela durante os exames e chorando de emoção quando ouviram o coração do bebê batendo pela primeira vez. "É nosso filho", sussurrava ele todas as vezes, como se ainda não acreditasse completamente na realidade daquela bênção. Quando descobriram que seria um menino, Gabriel passou dias inteiros pesquisando berços, decoração e enxovais, transformando o quarto ao lado do deles numa verdadeira suíte infantil azul e branca, com móveis de madeira maciça e bichos de pelúcia espalhados por todos os cantos. Natália observava ele, montando o berço com as próprias mãos, recusando a ajuda de qualquer funcionário, querendo fazer tudo pessoalmente para seu filho. "Ele vai dormir no berço que o papai montou", dizia Gabriel, testando a firmeza das grades pela 10ª vez. A barriga de Natália crescia a cada semana, e Gabriel não conseguia parar de conversar com o bebê todas as noites antes de dormir, contando histórias sobre a família, sobre a vinícola, sobre como seria a vida dele quando nascesse. Eduardo e Márcia se tornaram presença constante na vida deles, visitando Porto Alegre pelo menos 2 vezes por semana para acompanhar a gravidez da nora querida. Márcia tricotava mantinhas e roupinhas para o neto que ainda nem havia nascido, enquanto Eduardo já fazia planos para ensinar o menino a andar a cavalo e cuidar das vinhas quando crescesse. "Este menino vai conhecer o valor do trabalho desde pequeno", dizia Eduardo, acariciando a barriga de Natália durante os almoços de domingo. "Mas também vai saber que é muito amado." A avó Conceição também se tornou parte integral da nova família, vindo almoçar na mansão todos os domingos e desenvolvendo uma amizade linda com Márcia, as duas trocando receitas e histórias sobre como criar filhos com amor e firmeza. Gabriel insistiu que Conceição se mudasse para a mansão durante o último mês da gravidez, para estar perto quando o bebê nascesse, e a idosa aceitou emocionada, ocupando um quarto no primeiro andar que foi decorado especialmente para ela. As contrações começaram numa madrugada fria de dezembro, exatamente na data prevista pelo médico. Natália acordou Gabriel às 4 da manhã, sussurrando que havia chegado a hora. Ele saltou da cama como se tivesse levado um choque, correndo para pegar a mala que estava pronta havia semanas e ligando para o motorista João, que dormia no quarto de empregados da casa. "João, é hoje! Vamos para o hospital agora!", gritou Gabriel pelo interfone, sua voz misturando pânico e euforia. Durante o trajeto para o Hospital Moinhos de Vento, Gabriel segurava a mão de Natália, sussurrando palavras de encorajamento enquanto ela respirava através das contrações que iam ficando mais fortes. "Você é a mulher mais corajosa do mundo", dizia ele, beijando a testa suada dela. "Nosso filho vai nascer de uma guerreira." Eduardo, Márcia e a avó Conceição chegaram ao hospital meia hora depois, tendo sido acordados por Gabriel, num telefonema emocionado onde ele mal conseguia formar frases completas, de tanta ansiedade e felicidade misturadas. O trabalho de parto durou 8 horas intensas, mas Gabriel não saiu do lado de Natália nem por um segundo. Ele segurou a mão dela, enxugou seu suor, sussurrou palavras de amor e encorajamento durante cada contração dolorosa. Quando finalmente chegou o momento do nascimento, Gabriel estava ao lado da cama, usando a roupa cirúrgica azul que o hospital havia fornecido, os olhos fixos no rosto de Natália. "Mais uma força, Natália. Ele está quase aqui", disse a médica, e Gabriel apertou a mão dela mais forte. "Vamos conhecer nosso filho, amor", sussurrou ele. E então, às 2h15 da tarde de um sábado ensolarado de dezembro, Miguel Santoro Silva nasceu, pesando 3,4 kg, medindo 50 centímetros, com os pulmões saudáveis e os olhos verdes igualinhos aos do pai. Quando o médico colocou o bebê no colo de Natália,
Gabriel começou a chorar sem conseguir parar, tocando no rostinho pequeno do filho com reverência absoluta. Ele é perfeito, sussurrou Gabriel, a voz embargada de emoção. Olha que meninão lindo que fizemos. Quando Eduardo, Márcia e Conceição foram autorizados a entrar no quarto, a cena que encontraram os emocionou profundamente. Gabriel estava sentado na beirada da cama de hospital, com Natália recostada em seus braços, e os dois olhavam para Miguel, que dormia tranquilamente no colo da mãe. Vejam só nosso netinho, sussurrou Márcia, aproximando-se devagar para não acordar o bebê. Eduardo, o homem forte e firme que raramente demonstrava emoções, não conseguiu segurar as lágrimas quando pegou o neto no colo pela primeira vez. Bem-vindo à família Santoro, Miguel, disse ele, a voz trêmula. Seu avô vai te ensinar tudo sobre as vinhas e sobre ser um homem de caráter. Conceição, a avó de Natália, olhava para a cena com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto enrugado. Obrigada, Deus, murmurava ela. Obrigada por dar uma família tão boa para minha menina. Gabriel olhava para todas aquelas pessoas que amava reunidas naquele quarto de hospital, segurando seu filho nos braços, e soube que havia encontrado a completude que havia procurado a vida inteira sem saber. Os primeiros dias em casa com Miguel foram uma mistura de alegria pura e cansaço absoluto. Gabriel contratou uma enfermeira especializada para os primeiros 15 dias, mas ele mesmo fazia questão de trocar fraldas, dar banho e alimentar o filho sempre que possível. Quero participar de tudo, dizia ele para Natália, levantando de madrugada quando o bebê chorava para trazê-lo para mamar. Não quero perder nenhum momento da infância dele. Carmen estava radiante com um bebê na casa, preparando caldos nutritivos especiais para Natália durante a amamentação e cantando cantigas de ninar gaúchas para Miguel durante os banhos de sol no jardim. A casa inteira parecia vibrar com energia nova e positiva, cheia de risos de bebê, conversas baixas de pais apaixonados e o movimento constante de uma família que estava aprendendo a viver junta. Eduardo e Márcia praticamente se mudaram para Porto Alegre nas primeiras semanas, não conseguindo ficar longe do neto querido por mais de 2 dias seguidos. Uma tarde, enquanto Natália amamentava Miguel na poltrona de balanço que Gabriel havia comprado especialmente para o quarto dele, ela olhou pela janela e viu a jabuticabeira que haviam plantado meses antes. A árvore pequena havia crescido visivelmente, ganhando folhas novas e se estabelecendo bem na terra gaúcha. Olha, Miguel, sussurrou ela para o bebê que sugava tranquilamente. Aquela árvore foi plantada para você pelos seus avós. Um dia, você vai comer jabuticabas docinhas dela. Gabriel apareceu na porta do quarto naquele momento, chegando do trabalho e parando para admirar a cena mais bonita que seus olhos já haviam visto. Sua esposa alimentando seu filho na luz dourada da tarde. Como estão, meus amores? Perguntou ele baixinho, aproximando-se para beijar a testa de Natália e tocar suavemente na cabecinha de Miguel. Estamos perfeitos, respondeu ela, olhando para o marido com amor transbordando nos olhos. Completamente perfeitos. Gabriel se ajoelhou ao lado da poltrona, envolvendo os dois em seus braços. Eu amo vocês mais que a vida, disse ele. Vocês são minha família, meu mundo inteiro. E naquele momento, com seu filho no colo e seu marido ao lado, Natália soube que havia encontrado exatamente onde pertencia. 6 meses depois do nascimento de Miguel, Gabriel surpreendeu Natália com uma proposta que ela jamais esperava. Era uma manhã de sábado tranquila, e eles estavam no jardim observando Miguel engatinhar pela primeira vez sobre um cobertor macio espalhado na grama. O menino havia herdado os olhos verdes do pai e o sorriso doce da mãe, e estava determinado a alcançar uma borboleta amarela que dançava próximo às flores. Natália, disse Gabriel, sentando ao lado dela no cobertor, eu tenho uma surpresa para você. Ela olhou para ele curiosa, notando um nervosismo diferente em sua voz. Que tipo de surpresa? Perguntou ela pegando Miguel no colo quando ele começou a choramingar. Gabriel respirou fundo e tirou do bolso uma pequena caixinha que ela reconheceu imediatamente. Quero que nos casemos de novo. De verdade desta vez, com festa,
com nossa família inteira presente, com você usando o vestido de noiva mais lindo que conseguirmos encontrar. Natália sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção. Gabriel, mas nós já somos casados? Ele balançou a cabeça sorrindo. Somos casados no papel e no coração, mas quero que o mundo inteiro saiba que escolhi você para ser minha companheira para a vida toda, não por contrato, mas por amor. A cerimônia foi marcada para um sábado de setembro, na vinícola da família em Caxias do Sul, cercada pelos parreirais que começavam a dourar com a chegada da primavera. Natália escolheu um vestido de renda branca simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural sem exageros. Miguel, agora com 9 meses, seria o pajem, carregado no colo pelo avô Eduardo durante a cerimônia. Gabriel usava um terno azul marinho que combinava perfeitamente com os olhos dele. E quando viu Natália caminhando em direção ao altar improvisado entre as vinhas, acompanhada pela avó Conceição, ele não conseguiu segurar as lágrimas de emoção. Você está linda demais, sussurrou ele quando ela chegou ao seu lado. Você também está lindo, meu amor, respondeu ela, ajeitando a gravata dele com o mesmo carinho de sempre. O padre, um amigo da família Santoro, conduziu a cerimônia com palavras calorosas sobre amor verdadeiro, família e os ciclos da vida que se renovam como as estações do ano. Quando chegou o momento dos votos pessoais que eles haviam escrito, Gabriel foi o primeiro a falar. Natália, quando te conheci, eu pensava que precisava apenas de uma esposa de papel para resolver um problema. Mas você trouxe vida para minha existência de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Você me ensinou o que é amor de verdade, me deu o filho mais lindo do mundo e transformou nossa casa num lar cheio de risos e felicidade. Prometo amar você e proteger nossa família todos os dias da minha vida, nas alegrias e nas dificuldades, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Natália secou as lágrimas que escorriam pelo rosto antes de começar a falar. Gabriel, quando aceitei seu contrato, eu estava perdida e sem esperança. Você não só me deu segurança financeira, mas me mostrou como é ser amada de verdade. Me ensinou que mereço ser tratada como princesa, me deu uma família que sempre sonhei ter e me fez mãe do bebê mais perfeito que existe. Prometo te amar, te respeitar e construir ao seu lado uma família baseada no amor, na confiança e na felicidade verdadeira. Quando se beijaram após a troca de alianças novas, todos os convidados aplaudiram emocionados. A festa aconteceu na área externa da vinícola, decorada com flores brancas e luzes de fada que criavam um ambiente mágico quando o sol começou a se pôr. Gabriel e Natália abriram a pista de dança com uma valsa suave, dançando colados, enquanto Miguel dormia tranquilamente no colo da avó Márcia. Como nos sentimos diferentes da primeira vez que nos casamos? Perguntou Gabriel, girando Natália suavemente ao som da música. Na primeira vez, éramos 2 estranhos cumprindo um acordo, respondeu ela, olhando nos olhos dele. Hoje somos uma família que escolheu ficar junta para sempre. Durante a festa, Eduardo fez um discurso emocionante sobre como era bom ver o filho feliz e realizado, e Conceição abençoou o casal com palavras de sabedoria sobre a importância do amor verdadeiro e do respeito mútuo. Quando chegou a hora de cortar o bolo, Miguel havia acordado e estava no colo do pai, brincando com a gravata dele enquanto Gabriel e Natália sorriam para as fotos que registrariam para sempre aquele dia perfeito. 2 anos depois do casamento verdadeiro, Gabriel e Natália estavam sentados no mesmo terraço onde haviam se declarado pela primeira vez, observando Miguel brincar no jardim com um cãozinho Golden Retriever que Gabriel havia comprado como presente de aniversário de 2 anos do filho. A criança corria entre as árvores rindo alto, com os cabelos castanhos brilhando no sol da tarde gaúcha. Lembra quando você me perguntou o que aconteceria conosco? Disse Natália, encostada no ombro de Gabriel. Eu disse que íamos viver um dia de cada vez. Gabriel beijou o topo da cabeça dela, observando o filho brincar. E olha onde chegamos. Uma família linda, um filho saudável, muito amor. Natália colocou a mão sobre a barriga, que começava a crescer novamente. E outro bebê a caminho,
completou ela sorrindo. Gabriel quase derrubou a xícara de café que estava segurando. Outro bebê? Natália, você está grávida de novo? Perguntou ele, os olhos brilhando de surpresa e alegria. Descobri ontem. Desta vez vai ser uma menina, tenho certeza. Gabriel a beijou apaixonadamente, depois gritou para Miguel. Miguel, vem cá, o papai tem uma novidade incrível para você. Quando Miguel correu até eles, Gabriel o pegou no colo e sentou com ele entre os dois. Miguel, você vai ser irmão mais velho. Tem um bebê crescendo na barriga da mamãe, explicou Gabriel, apontando para a barriga de Natália. O menino, com toda a sabedoria dos seus 2 anos, colocou a mãozinha pequena sobre a barriga da mãe e disse, bebê, com um sorriso que derreteu o coração dos pais. Isso mesmo, meu amor, bebê, confirmou Natália, beijando a bochecinha rechonchuda do filho. Gabriel olhou para sua família reunida ali no terraço, com o sol dourado da tarde iluminando os cabelos de Natália, o sorriso inocente de Miguel e a promessa de mais uma vida crescendo, e soube que havia encontrado a felicidade completa. O contrato que havia começado, tudo estava guardado numa gaveta do escritório, mas havia se tornado apenas uma lembrança curiosa de como o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais improváveis. Eu te amo, Natália Santoro, disse ele, usando o sobrenome dela que agora era verdadeiramente dela. E amo nossa família mais que qualquer coisa neste mundo. O sol se punha por trás das árvores do jardim, pintando o céu de tons rosados e alaranjados, enquanto a família Santoro se preparava para mais uma noite tranquila em seu lar cheio de amor. Miguel adormeceu no colo do pai, enquanto Natália planejava em voz alta a decoração do quarto da filha que estava chegando, falando sobre cores suaves e móveis delicados. Gabriel escutava cada palavra dela com atenção completa, participando das decisões e sugerindo nomes femininos que combinassem com Miguel. Helena? Sofia? Ou talvez Valentina? Sugeriam eles um para o outro, rindo das possibilidades. Quando finalmente entraram na casa, Gabriel colocou Miguel no berço com cuidado para não acordá-lo, e depois abraçou Natália na porta do quarto do filho. Obrigado, sussurrou ele no ouvido dela. Por quê? Perguntou ela confusa. Por ter transformado minha vida vazia numa vida cheia de amor e significado. Por ter me dado o presente mais precioso que um homem pode receber. Uma família verdadeira. Eles se beijaram ali, no corredor silencioso da casa onde haviam descoberto o amor, sabendo que ainda teriam muitos anos de felicidade pela frente, construindo juntos uma história que havia começado com um contrato, mas se transformado na maior história de amor de suas vidas. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final desta história linda de amor e transformação. Gabriel e Natália provaram que, às vezes, os planos mais improváveis do destino nos levam exatamente onde precisamos estar. O que começou como um simples contrato de negócios se transformou numa família baseada no amor verdadeiro, no respeito mútuo e na felicidade genuína. A lição que fica desta história é que o amor verdadeiro pode nascer nas circunstâncias mais inesperadas. Quando abrimos nosso coração para o novo, quando tratamos as pessoas com gentileza e damos oportunidades para que mostrem quem realmente são, podemos descobrir tesouros que nem sabíamos que estávamos procurando. Gabriel aprendeu que riqueza de verdade não está no dinheiro ou nas empresas, mas numa família que te ama. E Natália descobriu que merecia ser amada e cuidada como a princesa que sempre foi, mesmo sem saber. Se esta história tocou seu coração, deixa aquele like maroto aí embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que estão vindo e compartilha com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro. Me conta nos comentários qual foi a parte que mais emocionou vocês e não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o amor verdadeiro chegue na vida de quem ainda está procurando e que todas as famílias sejam tão felizes quanto a de Gabriel e Natália. Até a próxima história, pessoal.